Os planetas rochosos, também conhecidos por terrestres, ou telúricos, têm superfícies compactas e rochosas como a Terra. Nenhum deles possui anéis, e apenas a Terra possui um campo magnético planetário substancial. Marte possui campo magnético regional, presente em diferentes locais da superfície, mas não tem um campo global. Sem uma magnetosfera, o planeta fica exposto ao fluxo de partículas e plasma aquecido de origem solar. Dentre os 4 planetas rochosos, só a Terra tem uma magnetosfera que a protege da ação solar destrutiva. Mercúrio é praticamente desprovido de atmosfera, ao contrário de Vênus, Terra e Marte, que têm atmosferas significativas. Os gases atmosféricos estão relacionados ao tamanho, à massa, à temperatura do planeta, e à história particular de formação do planeta. Isso porque eles não foram formados no mesmo local, sob as mesmas condições físicas e químicas. Planetas pequenos como Mercúrio e Marte têm mais dificuldade em reter suas atmosferas, porque as suas massas são pequenas. O caso de Mercúrio é agravado pelo fato de ele estar muito próximo do Sol, que esquenta o planeta e destrói a sua atmosfera. Vênus e Terra possuem tamanhos parecidos, porém tiveram caminhos evolutivos muito diferentes, em parte porque Vênus está mais próximo do Sol e o aquecimento afetou a sua evolução. Por estar mais afastada e possuir um núcleo metálico relativamente grande, a Terra tornou-se um planeta muito ativo em termos geológicos, e com um ambiente propício ao desenvolvimento de uma biosfera. Até o momento, só a Terra apresenta biosfera, seja no sistema solar ou fora dele. Internamente, eles têm estruturas semelhantes, mas não iguais. Eles têm núcleo, manto e crosta. Mercúrio é o segundo planeta mais denso do sistema solar, depois da Terra. Relativamente ao seu tamanho, Mercúrio é o que tem o maior núcleo. Ele mede aproximadamente 3.600 km de diâmetro, ou cerca de 42% do seu volume. O núcleo da Terra representa apenas 17% do volume do nosso planeta. Em compensação, o núcleo terrestre é 43% maior do que o próprio Mercúrio. Vênus e Terra têm quase o mesmo tamanho. As massas são bem parecidas, assim como a composição. Ambos são feitos do mesmo material. Por essa razão, eles são tratados como planetas gêmeos. Eles também são planetas vizinhos. No entanto, Vênus e Terra guardam também diferenças significativas. Vênus tem uma atmosfera cerca de 100 vezes mais espessa do que a da Terra, uma pressão atmosférica na superfície que é cerca de 90 vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra no nível do mar, além de temperaturas superficiais extremamente elevadas. Enquanto a temperatura média na superfície terrestre é de 15 graus Celsius, em Vênus ela atinge 464 graus Celsius, é 31 vezes mais elevada do que a terrestre, e 40% maior do que a de Mercúrio, que está bem mais próximo do Sol. A topologia de Vênus é menos acidentada do que a da Terra, e Vênus não tem vulcões ativos, nem tectônica de placas como a Terra. Sem uma magnetosfera, a atmosfera de Vênus é arrastada para o espaço pelo vento solar. Hermes, para os gregos, e Mercúrio, para os romanos, são o mesmo deus mitológico. Ele era conhecido por sua rapidez e agilidade, por isso era considerado o mensageiro dos deuses. Como o planeta Mercúrio se move rapidamente ao redor do Sol, acabou recebendo esse nome. 3 características se destacam em Mercúrio.
A primeira é a sua órbita altamente excêntrica, que leva o planeta a variar sua distância do Sol entre 47 milhões de quilômetros no periélio e 70 milhões de quilômetros no afélio. É uma variação de quase 50%. No caso da Terra, essa variação é de apenas 3,5%. A segunda característica é a relação entre o período de rotação, 56 dias terrestres, o período orbital, 88 dias terrestres, e o ciclo completo de dia e noite, ou o dia solar em Mercúrio, que equivale a 176 dias terrestres, pouco mais de 2 anos em Mercúrio. Na imagem da esquerda, a posição 1 representa o meio-dia local. Depois de uma volta completa, Mercúrio está na posição 7, que representa a meia-noite local. Mais uma volta completa, Mercúrio está na posição 13, voltando ao meio-dia local. Isso faz com que o Sol da manhã parece nascer brevemente, se pondo e nascendo novamente em algumas partes da superfície do planeta. A mesma coisa acontece durante o pôr do Sol para outras partes da superfície. Estas animações ilustram o dia solar de Mercúrio. A terceira característica é a pronunciada precessão do periélio. A precessão é gerada pela gravitação, ou seja, pela atração gravitacional do Sol. Todos os planetas a têm, mas a de Mercúrio é elevada, por conta da proximidade do Sol. Essa precessão só foi esclarecida com a relatividade de Einstein. A presença de massa curva o espaço-tempo. Quanto maior for a massa, maior será a curvatura. Num espaço-tempo curvo, um planeta não circula o Sol numa órbita elíptica estática, como na teoria de Newton. Em vez disso, a órbita é obrigada a precessionar, isto é, derivar, devido à curvatura do espaço-tempo. Embora o espaço seja tridimensional, é possível simular o efeito em uma superfície elástica bidimensional, como mostra esse vídeo. O bloco de ferro curva a superfície elástica. A bolinha orbita o bloco de ferro dentro da curvatura, e sua trajetória muda de posição. Ou seja, ela precessiona. Da mesma forma, o Sol curva o espaço tridimensional, e Mercúrio orbita o Sol dentro do espaço curvado. Logo, sua órbita precessiona. A precessão verdadeira de Mercúrio é 43 segundos de arco por século. As cores da imagem são falsas, elas apenas representam regiões com composição química diferente. Em linhas gerais, existem 3 tipos principais de características de superfície. As planícies suaves, que lembram um pouco os mares lunares. As planícies entre crateras, marcadas por pequenas crateras e que cobrem cerca de 70% da superfície. E as terras altas escarpadas que, também, apresentam alguma semelhança com as regiões correspondentes da Lua. Graças à sonda Messenger, da NASA, temos hoje o primeiro mapa topográfico de toda a superfície, como mostra este vídeo.
A escala de cores indica a elevação em metros. 0 é o valor médio da superfície. Os valores positivos indicam elevação, digamos, continentes, e os negativos indicam depressão, geralmente associadas às crateras de impacto, com contornos circulares. Mercúrio apresenta elevada proporção de magnésio em relação ao silício, que é o elemento predominante nas superfícies dos demais planetas rochosos. Além disso, tem baixas proporções de alumínio e cálcio, mas a superfície é rica em enxofre, cerca de 20 vezes mais rica do que as superfícies da Terra, Lua e Marte. A sonda Messenger também encontrou baixas abundâncias de titânio e ferro. Essas e outras características sugerem que Mercúrio pode ter se formado em ambiente pobre em oxigênio, ao contrário dos demais planetas terrestres. Através de estudos das crateras, conclui-se que a superfície de Mercúrio permaneceu praticamente inalterada durante bilhões de anos. Mercúrio é quente e está encolhendo. Figuras de superfície típicas de encolhimento de crosta estão presentes na superfície de Mercúrio. A Messenger revelou pequenas formas de relevo semelhantes a penhascos que se parecem com degraus de escadas, que eram não vistas anteriormente. As crateras em Mercúrio variam de pequenas depressões até enormes crateras de impacto, com centenas de quilômetros de diâmetro. A maior delas é a Bacia Calores, com 1.550 quilômetros de diâmetro. Essa cratera tem bordos múltiplos. O impacto violento ocorreu entre 3,8 e 3,9 bilhões de anos atrás, e alterou a maior parte da superfície de Mercúrio. Ondas sísmicas fortíssimas se propagaram pela superfície e pelo interior do planeta, e provocaram um enrugamento da superfície da região antipodal do planeta. As regiões em torno dos seus polos apresentam grandes depósitos de água congelada, localizados em crateras profundas, que estão sempre na sombra. Talvez essa água pode ter sido depositada por impactos de cometas há bilhões de anos. Os gregos o chamavam de Ares, enquanto os romanos o chamavam de Marte, ambos em homenagem ao deus da guerra. As associações de guerra, raiva e brilho, com a vermelhidão, pode ter sido a razão de atribuir ao planeta o nome Marte, ou Ares, pelos gregos. É o óxido de ferro da superfície, que dá a cor avermelhada a Marte. Marte é um dos corpos mais explorados do Sistema Solar. Em parte, é porque Marte está próximo da Terra. Existem posições estratégicas da Terra e de Marte para se lançar uma sonda ao planeta vermelho, que percorra um caminho mais curto. Mas, existem boas razões científicas para explorá-lo, tais como entender os processos geológicos que moldaram sua superfície, desvendar a sua evolução, já que ele foi um planeta de temperatura amena e com atmosfera, com água, e com magnetosfera, e acabou se transformando em um ambiente frio, árido e com atmosfera rarefeita, além de razões relacionadas à vida. Será que as condições ambientais do passado permitiram o desenvolvimento de uma biosfera? As sondas estão vasculhando sua superfície em busca de possíveis vestígios. É muito provável que, futuramente, nós iremos explorar localmente esse planeta. Logo, precisamos nos preparar para essa aventura. O estudo de rochas, sedimentos e solos. De figuras de superfície que revelam a presença de água no passado.
de vulcões e crateras causadas por impactos de asteroides, de processos geofísicos e de sinais de efeitos atmosféricos ou fotoquímicos, são fundamentais para desvendar a sua história. A história marciana também pode nos ajudar a conhecer melhor o nosso planeta, assim como os demais planetas rochosos e os asteroides. A história geológica de Marte é complexa e revela um passado turbulento. Essencialmente, há 3 períodos principais. O primeiro período ocorreu entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos, portanto no início da formação do Sistema Solar, que ocorreu há 4,6 bilhões de anos. Ou seja, teve início quando o planeta tinha cerca de 100 milhões de anos. As superfícies desse período são caracterizadas pela abundância de grandes crateras de impacto, causadas por queda de asteroides, cometas e meteoroides. O planalto vulcânico de Tharsis deve ter se formado nessa época, possivelmente com extensas inundações de água corrente. O segundo período ocorreu entre 3,5 bilhões de anos e, no máximo, 2,9 bilhões de anos, quando extensas regiões foram cobertas por lavas, formando planícies extensas, que recobriram os terrenos antigos. O terceiro período ocorreu após 2,9 bilhões de anos, produzindo uma vasta planície com topografia suave, nas proximidades do Monte Olympus e o Vale Marineris, ou Vale da Mariner 9, a sonda americana que orbitou o planeta em 1971. O Monte Olimpo, o maior vulcão extinto do Sistema Solar, formou-se durante este período. Recentemente, descobriu-se um vulcão imenso, com cerca de 9 km de altura e 450 km de largura. Há indícios de que ele está ativo há muito tempo. Na sua parte sudeste, há um depósito vulcânico fino e recente, sob o qual deve haver gelo glaciar. Uma característica marcante de Marte é a diferença de terreno entre os hemisférios norte e sul. O hemisfério norte é recoberto por planície de baixa elevação, rica em basalto de origem vulcânica, e pouquíssimas crateras de impacto. Portanto, trata-se de um terreno recente. No hemisfério sul, ocorre o oposto. Toda a superfície é marcada por terrenos elevados, repletos de crateras de impacto, dunas de areia, vales fluviais e leitos de rios secos, que são características de terreno antigo. Depósitos minerais indicam a presença de minerais como sulfatos, argilas e óxidos de ferro. A razão dessa diferença topográfica entre os dois hemisférios ainda é assunto de debates, mas acredita-se que este seja o resultado da atividade vulcânica, que remodelou a superfície antiga e criou planícies suaves. Não se descarta a possibilidade de Marte ter sofrido uma grande colisão com um corpo massivo, à semelhança do ocorrido com a Terra, e que deu origem à Lua. O Vale Marineris é um sistema de desfiladeiros, com formações profundas e vastas, que se estendem por mais de 4.000 quilômetros. Comparado com o desfiladeiro Grand Canyon, do estado do Arizona, nos Estados Unidos, o Vale Marineris é bem maior e 3 vezes mais profundo. Ele é o maior desfiladeiro do Sistema Solar. Segundo a Agência Espacial Europeia, responsável pela sonda Expresso Marte, é provável que a maior parte do Vale Marineris se abriu bilhões de anos antes, em função de atividade vulcânica. O grupo de vulcões que forma a região de Tharsis estava inicialmente se projetando para fora do solo marciano. Conforme o magma fluía em bolhas abaixo dos vulcões, a crosta do planeta poderia ter se rachado e sofrido colapso, formando os desfiladeiros do Vale Marineris.
Além disso, outras evidências sugerem que formações geológicas, fluxos de lava e rios antigos, ajudaram na erosão do desfiladeiro durante longos anos. Há muito tempo se sabe da existência de calotas polares em Marte. Elas são recobertas por gelo de dióxido de carbono e de água. A calota polar meridional, isto é, do hemisfério sul, existe durante todo o ano marciano, que equivale a 687 dias terrestres. Os resultados mostraram centenas de quilômetros quadrados de permafrost. Permafrost é uma palavra inglesa que significa permanentemente congelada. O permafrost, que também existe em nosso planeta, é água gelada misturada ao solo. Em Marte, onde as temperaturas polares são muito baixas, o permafrost é congelado até a dureza da rocha sólida. A calota polar sul é uma região brilhante, composta de 85% de gelo de dióxido de carbono, altamente reflexivo, e 15% de gelo de água. Circundando a calota, existem encostas íngremes conhecidas, feitas praticamente de gelo de água, que se estendem para as planícies. Há evidências de que Marte ainda retém a quantidade ainda maior de água congelada, mas no subsolo. Neste vídeo, que mostra uma cratera de impacto na região, Terra Sirenum, pode-se ver uma dessas evidências. Durante o verão, líquido escoa do subsolo para o fundo da cratera. A atmosfera de Marte é muito fina, e exerce na superfície uma pressão equivalente a cerca de 1% da pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. O dióxido de carbono é o constituinte predominante, cerca de 95% do total, seguido de 2,7% de nitrogênio molecular, 1,7% de argônio, e traços de outros gases, dentre eles, oxigênio e vapor de água. Em média, a temperatura em Marte é de cerca de 60 graus Celsius negativos. No inverno, perto dos polos, as temperaturas podem cair para 125 graus Celsius negativos. A poeira também é uma componente permanente da atmosfera. Ela é mais abundante no outono e inverno, diminuindo na primavera e no verão. As tempestades de poeira são as maiores do sistema solar e recobrem todo o planeta. Redemoinhos gigantes levantam rotineiramente o pó de ferro oxidado que cobre a superfície. Esse é um problema para as sondas de solo, pois a poeira encobre aos painéis solares, comprometendo a recarga das baterias da sonda, ou mesmo causar estragos nas missões de exploração de Marte.